Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo a mais um programa Mercado de Capitais aqui na MBC TV. Hoje trazemos um tópico importante sobre as alternativas para o financiamento, na verdade, da sua pequena, média ou grande empresa, bem como alternativas para o investimento, para quem quer se tornar um potencial investidor, comparando, de facto, a banca comercial com o mercado de capitais. Os principais aspectos, as principais diferenças. Na verdade, queremos responder à pergunta se a banca comercial e o mercado de capitais se complementam ou competem entre eles, ou uma competição ou uma complementaridade. Queremos ver também como é que isso depois tem implicações para si, caro telespectador, que pretende investir ou pretende aplicar as suas poupanças, tanto na banca comercial, assim como no mercado de capitais. O primeiro, conforme podemos ver, o primeiro slide, os bancos comerciais e o mercado de capitais, será que eles concorrem? Será que eles competem? O mais importante é diferenciar os instrumentos. A banca comercial tem vários instrumentos, dentre os quais um dos mais usados é o que chamamos de crédito bancário, que é, na verdade, quando tu vais a um determinado banco comercial, tomas dinheiro por emprestado e pagas tendo em conta a taxa de juro acordada. Na verdade, a taxa de juro que vai ser lhe aplicada depende da prime rate, depende do indexante único, que depois é calculado com base no prêmio risco. Isso é que nos dá a prime rate, que depois é usada como referência, adicionado ao spread, é usada como referência para calcular qual é a taxa de juros que vai ser cobrada. O spread pode variar em função do tipo de aplicação, se é para o consumo, se é para a habitação, mas também em função do risco, o tipo de risco que o banco enfrenta ao lhe conceder capital. Significa, em função do perfil de quem pede emprestado, em função também do setor para o qual se vai aplicar o dinheiro, é possível que a taxa de juros seja relativamente mais alta, ou simplesmente o spread seja relativamente mais alto do que os outros setores que podem ser mais seguros. Aliás, é importante mencionar que nos últimos anos, nos últimos meses, até para ser mais específico, a redução das taxas de juros de mercado determinou a redução proporcional da prime rate, que é a taxa de juros de referência do sistema bancário usado para poder conceder empréstimos. Sobre a prime rate é adicionado o spread. Entretanto, o que nós vimos nos últimos meses é que, por causa do risco, a economia, às vezes por causa do perfil também do tipo de empresas que vai para lá, o aumento, por exemplo, do prêmio risco ou do prêmio associado ao fato de que determinadas empresas estão numa situação de crédito mal parado ou de inadimplência, é bem provável que o risco sistêmico se traduza em maiores taxas de juros. Então, quando vais para a banca buscar financiamento, pelo menos o que os dados mostram é que a taxa média de empréstimos tendeu a manter-se relativamente elevada, ou seja, a sua redução foi baixa em comparação com a redução da prime rate, o que significa que, de facto, não ficou mais barato, não ficou necessariamente mais barato ir para a banca tomar crédito emprestado para o investimento no setor produtivo, proporcionalmente à redução das taxas de juros, sobretudo a taxa mínima. Então, a redução da taxa mínima, depois da prime rate, não se traduziu proporcionalmente à redução das taxas de juros de empréstimos praticados pela banca comercial. É daí onde surge que alternativas também podem ser buscadas complementarmente. A relação entre os bancos comerciais e o mercado de capitais tem que ser mais de complementaridade e não de competição. É aí onde, de facto, para quem pretende buscar, por exemplo, financiar-se, deve equacionar todas essas alternativas, considerando também o mercado de capitais como uma dessas alternativas. Daí a pergunta, será que complementam-se ou competem entre eles? Num contexto onde as taxas de juros de referência tendem a reduzir, entretanto, a taxa aplicada efetivamente ao setor produtivo não reduziu proporcionalmente ou mostrou rigidez, não reduziu da forma como se esperava que reduzisse. Será que o mercado de capitais pode ser uma alternativa? Será que há uma relação de complementaridade entre essas diferentes fontes de financiamento? É daí onde vem o tópico desta semana. E para começar, porque já começou, só para complementar a abordagem inicial,
é importante notar que tanto o mercado de capitais assim como a banca comercial desempenham a função de intermediários financeiros. Ou pelo menos o que se espera é que aqueles que querem poupar os seus recursos, famílias, empresas, fundos, disponibilizam esta liquidez nos intermediários financeiros, onde a banca comercial é um desses intermediários financeiros e o mercado de capitais também é uma dessas alternativas para a intermediação financeira. E quem quer investir, quem quer utilizar esta liquidez, toma, de facto, destes intermediários financeiros para fazer os seus investimentos. Naturalmente que quem poupa recebe como retorno o juro associado à cedência de liquidez aos bancos, às suas poupanças, e quem toma emprestado para investir no setor produtivo terá que pagar o juro, também associado ao custo de capital de estar a ter adiantamento de liquidez ou estar a ser cedido dinheiro para poder investir. Então, em outras palavras, estamos a dizer que a liquidez e o dinheiro, na verdade, tem um custo. É o custo de capital, o custo de oportunidade de capital, porque quem cede o dinheiro poderia estar a aplicar a outras coisas, quem cede o dinheiro poderia estar, por exemplo, a investir, poderia estar a consumir, e, portanto, faz sentido que ele seja remunerado, mas também quem toma emprestado está a ser, de facto, está a beneficiar de um serviço de ter a liquidez para fazer o tal investimento e, portanto, tem que pagar com base nos juros em vigor no mercado. O diferencial, na verdade, vai ser, em parte, aquilo que deveria constituir o ganho dos intermediários financeiros. A banca comercial é um desses intermediários financeiros e também o mercado de capitais é um desses intermediários financeiros. Agora, quando a banca comercial e o mercado de capitais, tal como mostra o slide 2, na verdade, o slide que mostra a pergunta-chave, competem-se ou complementam. Agora, quando a concorrência, ou seja, quando é que eles competem? Eles competem simplesmente quando ambos disputam a mesma poupança do mesmo cliente. Complementam-se, na verdade, quando o banco financia determinadas necessidades, determinado nicho, ou pelo menos determinado tipo de necessidades de financiamento de curto prazo, enquanto que o mercado de capitais mobiliza a poupança, por exemplo, para o financiamento de longo prazo. Nessas circunstâncias, então, há mais complementaridade. Entretanto, no nosso contexto, onde em parte os intermediários financeiros são, por sua vez, também a banca comercial, pode ser que haja algum tipo de competição indireta. Se um determinado investidor ou uma determinada empresa vai ao banco ou vai à banca comercial solicitar financiamento, mesmo que as características de financiamento sejam provavelmente adequadas, as características da empresa, as características de financiamento pudessem tornar a empresa elegível a obter este financiamento no mercado de capitais, pode ser que, se o banco comercial for o intermediário financeiro, tome para si este serviço, por exemplo, de dar emprestado dinheiro, de ceder liquidez para a empresa, em detrimento, por exemplo, de encaminhar ao mercado de capitais. E isso pode ser, de facto, uma forma de competição entre esses dois setores. Por outro lado, se um determinado cliente ou um potencial investidor, ou assim, caro telespectador, pretende fazer poupança e também vai à banca comercial e não lhe é apresentada a opção, por exemplo, de investir parte da sua liquidez nos instrumentos financeiros que estão, ou nos instrumentos que existem no mercado de capitais, compra de ações, compra de obrigações, compra, por exemplo, de bilhetes de tesouro ou papel comercial. Quando não lhe é dada esta opção e logo de antemão a única opção que surge é depósitos a prazo, logo pode ser que também não consigas ter um acesso direto ao mercado de capitais. Ou seja, em princípio devia haver complementaridade, mas nem sempre esta complementaridade acontece quando a banca comercial é o primeiro meio de contato com o cliente e, portanto, algumas informações relevantes para a tomada de decisão sobre onde investir podem não lhe ser facultadas devidamente, seja de forma propositada ou também de forma inconsciente, porque talvez nem sempre os intermediários financeiros estão preparados para apresentar
todas as opções existentes e responder todas as dúvidas inerentes ao investimento no mercado de capitais. O segundo ponto importante que está destacado também neste slide, por que se procura primeiro o banco? Bom, muitas vezes a banca comercial ou os bancos são a porta de entrada. Muitos provavelmente não têm ciência ou conhecimento de que o que procuram nos bancos também podem, em parte, em função da adequabilidade, podem ser supridas. Algumas das necessidades de financiamento podem ser supridas no mercado de capitais. Às vezes, pela relação mais próxima e direta com o banco, a possibilidade de buscar financiamento alternativo no mercado de capitais, até financiamento complementar, é colocada de lado. Às vezes, a simplicidade dos produtos bancários. É muito fácil ir para o banco, apresentar o pedido de crédito, ter toda aquela avaliação inicial e sair daí com o dinheiro necessário para poder investir. O mercado de capitais talvez não seja tão flexível assim como se pode imaginar. Até porque depende dos índices e níveis de liquidez, da facilidade de, por exemplo, comprar, vender ações, comprar, vender títulos, comprar, vender obrigações, comprar, vender papel comercial, por exemplo, que é um tipo de instrumento de curto prazo para o financiamento das empresas dentro do mercado de capitais. Obrigações corporativas, talvez também não seja tão simples do dia para a noite encontrar um cliente que vai ceder liquidez no âmbito das obrigações corporativas. Então, provavelmente o elemento de flexibilidade no mercado de capitais diferencie-se da banca comercial e, portanto, seja mais fácil para alguns buscarem financiar-se logo a priori na banca comercial, mesmo quando num contexto de investimento de longo prazo, ou num contexto de investimento de médio prazo, ou num contexto de busca de melhores condições de financiamento, mesmo quando o mercado de capitais mostrar-se mais favorável nessa perspectiva. Então, a liquidez e a conveniência da banca comercial em detrimento do mercado de capitais pode justificar a preferência e a tendência cada vez mais ou pelo menos a grande diferença entre busca de financiamento através da banca comercial em detrimento do mercado de capitais. Então, os depósitos, o crédito, por exemplo, no mesmo balcão, o contacto físico, a relação entre o cliente e o gestor, por exemplo, do banco, todos esses elementos podem conferir resposta rápida às necessidades correntes de uma empresa e, portanto, ser mais fácil para qualquer empresa buscar e obter financiamento através da banca comercial. Por outro lado, o menor esforço de aprendizagem. Por exemplo, sobre o mercado de capitais, tens que estar aqui, tens que assistir o programa, tens que se informar, tens que obter informações mais precisas sobre os instrumentos existentes. Há um processo relativamente burocrático e de aprendizagem para que te permita maior confiança, por exemplo, em buscar financiamento no mercado de capitais. Então, nem sempre todos estão dispostos a passar por este processo. Nem sempre todos estão dispostos a se informar melhor, a buscar melhores alternativas. Nem sempre todos estão dispostos a quebrar a fórmula clássica como vem buscando os financiamentos. E, portanto, acabam deixando o mercado de capitais como uma alternativa extremamente razoável, às vezes, e adequada para determinados tipos de investimento que as empresas tendem a fazer. Claramente, por último, a informação limitada. Pouca educação financeira limita que certas empresas e certos indivíduos possam olhar para o mercado de capitais como alternativa para buscar financiamento e para alocar as suas poupanças. Menos visibilidade de produtos na bolsa. Às vezes não sabemos quais são os instrumentos, quais são os produtos, quais são os mecanismos de funcionamento da bolsa de valores. E isso pode, de facto, tender a reduzir o número de pessoas que estariam dispostas a passar pelos procedimentos necessários para obter financiamento no mercado de capitais, ou, pelo menos, para fazer poupança ou para investir nestes instrumentos ou em alguns instrumentos do mercado de capitais. Às vezes, os requisitos também nem sempre estão claros. O programa vai explicando paulatinamente quais são os requisitos, quais são os procedimentos, quais são os processos. Existem aplicativos que podiam ajudar alguém a aceder à bolsa, aos instrumentos da bolsa, mas nem sempre
esses mecanismos, esses aplicativos, esses requisitos, essas informações estão claras. É por isso que o programa também busca, semana após semana, clarificar alguns desses mecanismos que existem no mercado de capitais. Então, de qualquer forma, há uma relação de competição decorrente de alguns fatores, sobretudo a informação, sobretudo acesso à informação, acesso aos instrumentos dentro do mercado de capitais, igualmente a facilidade e a familiaridade com a banca comercial que muitas empresas já têm, e têm esta relação durante muito tempo, o que limita, de facto, que o financiamento complementar vindo do mercado de capitais possa ser uma alternativa viável. Por outro lado, é provável também que a banca comercial, seja por limitada informação, intencional ou intencionalmente, não apresente os produtos do mercado de capitais como uma alternativa para responder às necessidades dos clientes. Afinal de contas, a banca comercial também sai a ganhar quando é preferencial em relação a qualquer outra alternativa no que diz respeito, por exemplo, à concessão de crédito. Então, é provável que esta relação de competição, de facto, possa gerar algum tipo de apetência, de redução de apetência pelo mercado de capitais. O que significa que mais operadores do mercado de capitais, que não seja a banca comercial, precisam surgir. Precisam surgir intermediários financeiros que possam, precisam surgir intermediários, brokers, precisam surgir interlocutores que possam permitir que qualquer um invista no mercado de capitais sem necessariamente ter que deixar a banca comercial a decidir sobre se vais ou não investir no mercado de capitais. Então, a melhoria da literacia financeira, as demonstrações financeiras robustas de algumas empresas que provavelmente, se melhorassem, por exemplo, a sua prestação de contas, as suas demonstrações financeiras, facilmente poderiam integrar no mercado de capitais. Esses aspectos de accountability, esses aspectos de prestação de contas, esses aspectos de organização e de auditoria, poderiam abrir horizontes a algumas empresas para que possam ser elegíveis ao financiamento no mercado de capitais. Por outro lado, pouca cultura de governação e pouca transparência às vezes limita que algumas empresas possam recorrer e usar o mercado de capitais como uma alternativa de financiamento. Para as empresas, o grande problema é este. Para os indivíduos, o grande problema pode ser literacia financeira. É preciso, provavelmente, melhorar os aspectos ligados à educação financeira, tanto para os indivíduos, assim como para as empresas, incentivos para a emissão de obrigações corporativas, por exemplo, ou novos tipos de obrigações que, municipais, seja qual for, maior dinâmica da Bolsa de Valores, com vista a emitir instrumentos, divulgar os instrumentos, mostrar a vantagem dos instrumentos, são aspectos que podem, de facto, reverter ou, pelo menos, melhorar esta relação de complementaridade a médio e longo prazo. E, por fim, assegurar, por exemplo, que os bancos sejam canais, parceiros diretos e canais de distribuição dos diferentes produtos e serviços financeiros do mercado de capitais. Eles possam apresentar, sem nenhuma reserva, as alternativas existentes para que determinado cliente possa preferir um ou outro instrumento quando pretende tanto poupar, assim como quando pretende ceder ou quando pretende buscar, por exemplo, financiamento. Então, de forma geral, a primeira parte tratou sobre a relação entre a banca comercial e o mercado de capitais do ponto de vista de concessão de financiamento, mas também do ponto de vista de poupança. Esta relação pode ser de competição quando eles concorrem pelos mesmos clientes e pelos mesmos tipos de financiamento. Essa relação pode ser complementar quando a banca comercial, por exemplo, dedica-se, primeiro, mostra as alternativas existentes para diferentes clientes empresariais sobre onde buscar o financiamento e preenche um determinado nicho de mercado, como, por exemplo, financiamentos de curto prazo, financiamentos de capital giro, financiamentos, por exemplo, de reforço de tesouraria. Esses aspectos provavelmente sejam típicos de serem financiados pela banca comercial. Entretanto, quando o financiamento de longo prazo, quando o financiamento permite, por exemplo, estender o período de pagamento por um período prolongado, quando estamos a lidar com tipos de financiamentos que até não encontram cobertura na banca comercial, estamos a falar de infraestruturas, cujo retorno talvez pode aparecer depois de muito tempo. Nesses casos, provavelmente, o mercado de capitais seria
uma das melhores alternativas. E é importante que a banca comercial também esteja devidamente treinada, informada, o suficiente para orientar o cliente a usar o instrumento financeiro para obter o financiamento, o melhor instrumento, um instrumento financeiro adequado ao tipo de investimento que se pretende fazer. E garantir que a longo prazo, de facto, tenhamos uma relação mais de complementaridade, não que agora não exista, mas uma relação mais complementar do que necessariamente apenas limitarmos o financiamento às pequenas e médias empresas, à banca tradicional. O mercado de capitais deve preencher um nicho que a banca comercial não consegue preencher. E é preciso que a informação esteja disponível e os bancos comerciais também estejam treinados para dar esta informação e dar estas alternativas às empresas, aos seus clientes, para que a economia como um todo possa ganhar através de mecanismos de financiamento mais adequados, mais robustos e que possam dinamizar o crescimento econômico. Foi assim que fizemos a primeira parte do programa Mercado de Capitais. Voltamos já na segunda parte para analisar os principais indicadores bolsistas. Até já! Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Mercado de Capitais e, como de costume, nesta segunda parte queremos analisar o desempenho dos principais indicadores bolsistas. E vamos começar pela primeira tabela, na verdade, que é o desempenho semanal global, para ver o resumo do que aconteceu nesta última semana, do dia 19 de junho até dia 26 de junho. Conforme a tabela mostra, nós temos todos os indicadores verdes. Significa que tivemos evolução favorável da capitalização bolsista, evolução favorável do volume de negócios e evolução também favorável do índice de liquidez. E também a capitalização bolsista sobre o PIB, certamente que também evoluiu favoravelmente. Claramente que podemos olhar indicador por indicador para ver quais foram os elementos que contribuíram para esta evolução favorável. Começamos pela capitalização bolsista. Podemos ver que verificamos uma recuperação significativa da capitalização de 22 até 26 de junho, de forma geral, mas talvez a informação mais importante seja a cotação das ações na Bolsa de Valores. E aí onde trago a tabela 2, que mostra como é que as principais empresas evoluíram em termos dos seus preços cotados na Bolsa. De facto, duas empresas mostraram um desempenho negativo do ponto de vista do seu preço. Estamos a falar da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, que passou de 3.950 para 3.800, uma redução de facto de 3,8%. A Tropicália, por sua vez, observou uma redução de 110 para 102, uma redução de 7,27%. Por sua vez, tanto a HCB, assim como a Emoz, não mostraram alterações no seu preço das ações. Aliás,
A EMOS até por algum momento mostrou aumento de 15 para 18, no dia 23 até dia 24, mas depois voltou a reduzir. Da mesma forma, a HCB manteve-se nos 3, até reduziu para 2,5. Uau! 2,5 é um número não comum das ações da HCB. Certamente que no dia 23, quem encontrasse este preço de 2,5 seria uma alternativa, aliás, seria uma oportunidade certa para comprar o maior número de ações da HCB. Desde que venho fazendo análise da tendência dos preços das ações da Bolsa de Valores de Moçambique, da HCB, raramente as ações chegam a 2,5. Então, talvez fosse o momento perfeito no dia 23 para comprar as ações da HCB. Mas, mais ou menos, voltou aos 3 meticais, que é aquilo que sempre nos habituou. Ou seja, não tivemos evolução nem positiva, nem negativa, pelo menos do dia 22 até dia 26. Agora, tivemos uma subida expressiva das ações da CDM, de 68 para 79,99, para não dizer 80 meticais por ação. Uma subida de cerca de 17%. Talvez para quem estava à espera do momento oportuno para vender as suas ações, esta subida é expressiva o suficiente para quem, por exemplo, deseja obter retornos de curto prazo decorrentes da diferença entre o preço de compra e o preço de venda das ações. Depois, sobre o volume de negócios, podemos ver no gráfico 2 que houve uma evolução favorável do volume de negócios. Diga-se de passagem, é possível ver os números crescentes do dia 22 até o dia 26. Significa, em outras palavras, tivemos maior número de títulos sendo transacionados e com maior volume financeiro sendo movimentado dos dias 22 até 26 de junho deste mês. Aliás, sim, exatamente, deste mês. O programa de hoje, do mês passado, porque hoje estamos no dia 1 de julho. Então, tivemos uma evolução, de facto, favorável na última semana do mês passado. Por outro lado, podemos analisar o índice de liquidez, que é o último indicador e é importante também para ver o quão fácil é comprar e vender ações dentro da Bolsa de Valores de Moçambique. Durante o período de análise, a atividade de negociação apresentou oscilações significativas, tanto em termos de quantidade de títulos transacionados, assim como em termos de volume financeiro movimentado. O índice de liquidez, que é o gráfico 3, mostra-nos uma evolução, de facto, relativamente favorável, pelo menos do dia 22 para o dia 23, tendo caído no dia 24 e uma ligeira recuperação para o dia 26. Bom, o índice de liquidez mostra oscilações positivas e negativas, por aí em diante, mas, de forma geral, podemos dizer que, nos últimos tempos, o índice de liquidez tem, às vezes, refletido esta maior dinâmica do volume de negócios, que quando o volume de negócios aumenta menos do que a capitalização do PIB, o índice de liquidez costuma responder favoravelmente. Aliás, responde favoravelmente. Mas quando o volume de negócios aumenta menos do que a capitalização bolsista, o índice de liquidez costuma responder de forma negativa. Aliás, responde de forma negativa. Para esta última semana, tivemos oscilações entre subidas e descidas. O índice de liquidez observou e mantém-se na sua média habitual dos 1,5% a 1,6%. Foi assim que nós fizemos o programa Mercado de Capitais desta semana. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Fique ligado à MBC TV, ao programa Mercado de Capitais e a restante programação da MBC TV. Voltamos próxima semana com um convidado especial para poder nos abrilhantar com a sua experiência e seu conhecimento sobre o mercado de capitais. Próxima semana, o programa está imperdível. Convido-lhe a não perder a próxima edição do programa Mercado de Capitais. Até a próxima semana. Obrigado pela sua atenção. Adeus.